Vida e Saúde no ar, hoje muito diferente. O que está acontecendo, Wagner? Olha só, você acompanhou Vida e Saúde durante todo esse ano e agora a gente está se preparando para uma nova temporada. Então, a partir de agora, o Vida e Saúde vai estar no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, num novo horário, né, Teru? Às 4h30 da tarde, programas inéditos e também as reprises vão acontecer às 11h30 da manhã e à 1h da manhã também vai ter reprise. E tem uma novidade que é muito triste para mim, que é o Wagner está nos deixando. Mas eu só tô deixando você embora porque você vai fazer uma coisa muito bacana e vai ser logo depois do Vida e Saúde. Pois é, olha, a Novo Tempo está estreando um novo programa. O nome do programa é Seu Programa, então é seu, você pode ficar à vontade. Um programa que vai falar sobre vários assuntos, também sobre saúde, vai ter receita em alguns momentos também. Você vai me convidar para estar lá? Você vai cozinhar para mim, Teru? O que você vai fazer lá de bom? Prepare-se. Prepare-se. Mas olha, um programa onde a gente pode falar sobre tudo. Eu espero você então, vai ser de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Vai ser assim, ó, terminou o Vida e Saúde, já vai ter o seu programa a partir das 5 horas da tarde, de segunda a quinta ao vivo e às sextas-feiras, o melhor momento aí da semana. Com certeza ninguém vai perder a estreia do seu programa com Wagner Cantore. Bom, mas essa semana aqui no Vida e Saúde, a gente vai fazer uma maratona de melhores momentos e momentos mais pedidos, mais assistidos pela internet. O que é o seu melhor? O que você lembra de mais assim diferente do Vida e Saúde? Olha, o melhor momento para mim do Vida e Saúde tem a ver com foi o momento que eu preparei uma cilada para Teru na hora da culinária. Durante a semana você vai ver esse momento. Se você que não viu ainda, vai relembrar. Teru ficou completamente perdida. Até hoje eu tenho um pouco assim de digamos assim, não vou falar não de maus sentimentos, mas vamos começar quando o Wagner... Até hoje você não se vingou, né, Teru? Não, eu não me vinguei, porque eu sou muito boazinha. Muito boazinha, é. Seguinte, vamos começar do começo, logo quando o Wagner chegou aqui no Vida e Saúde. Olha só como é que ele era. Começa agora o programa Vida e Saúde. Se você já conhece, seja bem-vindo. Se você não conhece, também seja bem-vindo. O programa de hoje está recheado de novidades. Nós estamos aqui na Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar maravilhoso, com a natureza ao redor. O nosso cenário é todo interage com a natureza. Nós trouxemos a natureza até aqui, mas eu não vou falar muito disso agora não, porque o programa está cheio de novidades. Eu quero falar oi para o André, o nosso chefe André Berti, que vocês já conhecem. Olá. Como é que tá aí? Tá gostando do cenário? Você viu que maravilha? Que cenário que a gente ganhou. E a melhor novidade que eu achei é que eu vou estar aqui o programa inteiro com vocês. Muito melhor, né? Muito legal. Eu gostei dessa parte, eu acho que você também vai gostar, porque o André vai poder passar as dicas enquanto a gente está conversando, especialmente para os internautas. Mas a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho, né, André? Exatamente. Bom, por agora eu quero chamar uma pessoa muito especial que faz parte, a partir de agora, do programa Vida e Saúde, Wagner Cantore. Seja bem-vindo. Obrigado, Teru. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá nervoso? Um pouquinho, né? Programa de estreia. Sempre a gente fica um pouquinho nervoso, mas estou muito feliz de estar aqui. Legal, eu também estou muito feliz em recebê-lo. E vamos sentar aqui um pouquinho, Wagner? O Wagner é um amigo de longa data já, né, Wagner? A gente se parece muito, vocês vão perceber que ao longo do tempo a gente descobriu que tem características parecidas. Mas agora eu queria mostrar para você, para que você conheça um pouco mais de quem vai estar com a gente aqui todos os dias, um pouquinho da vida do Wagner Cantore. A gente vai passar um VT, acompanhe. Oi gente, eu sou o Wagner, novo apresentador do Vida e Saúde, e vocês vão conhecer um pouco da minha rotina. Então, eu sou jornalista, minha experiência profissional é quase toda na área de rádio e televisão. Depois de um tempo trabalhando, eu fiz uma especialização em docência do ensino superior para dar aula para a faculdade. Sou professor do NASP no curso de comunicação há 4 anos e eu tenho mestrado pela Unicamp em jornalismo científico. Jornalismo científico tem tudo a ver com apresentar um programa de saúde, né? Sou casado com a Nani Vitorino, ela é designer de interiores, ela trabalha como cenógrafa da TV Novo Tempo. Oi, hoje eu vim falar do Wagner que você não conhece. Ele é uma pessoa muito perto da família, tanto a família dele quanto a minha. É um marido dedicado, adora cozinhar. E nós ainda não temos filhos, mas temos uma gatinha que é super mimada pela gente. Ele é um profissional dedicado, coloca objetivos na vida, está sempre correndo atrás de fazer uma coisa nova.
E é uma pessoa muito fácil de se conviver. Lógico, não é perfeito, como nenhum de nós, mas é uma pessoa muito especial na minha vida. Olha, eu tenho uma rotina bem puxada. Nesse ano eu estou coordenando o curso de comunicação. Além disso, eu tenho as aulas. E além disso, eu tenho as gravações do projeto PAC.com, que é um projeto da Igreja Adventista na América do Sul, que são videoaulas de comunicação. Então eu apresento essas videoaulas e agora tem mais o Vida e Saúde. Vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu tenho um carinho muito especial aqui em casa, que é a minha coleção de canecas. Então a coleção de canecas chama Chá Comigo, entendeu? Nome Chá Comigo. E ela funciona assim, toda vez que eu faço um passeio, que eu faço uma viagem, que eu acho uma caneca legal, eu compro e coloco aqui na minha coleção. E também vários amigos que fazem viagens e que acham alguma coisa legal, olham a caneca, acabam lembrando da minha coleção e me trazem também. E assim, a minha esposa toda criativa, ela fez o seguinte, tem o descanso da caneca com o logo do Chá Comigo. O jeito de registrar quem me deu a caneca parece um sachê de chá, então aí tem quem me deu, quando deu, qual foi a ocasião que deu o chá, e o loginho, igual quando a gente compra aquele chá de sachêzinho. Então a coleção é toda realmente bem cuidada, bem detalhada. Tem várias canecas legais aqui, olha, tem caneca da China, de Paris, de Londres, dos Estados Unidos, Curitiba, então é uma coisa que é bem bacana de colecionar, porque eu também posso usar e sempre consigo me lembrar dos amigos quando vejo as canecas e quando uso as canecas. Agora, tá na hora de eu me arrumar, tá na hora de fazer a caminhada, então vamos lá? Bom, Wagner, então para você de casa também, este foi o último programa que eu abri sozinha. Oficialmente, Wagner Cantore é o novo apresentador da Novo Tempo, junto comigo, né, Wagner? Agora somos parceiros aqui, né, Peru? Isso mesmo. Muito obrigado. E também gostei muito da sua coleção de xícaras, canecas. Você viu minha coleção de canecas? Temos um presente para você, singelo, legal, mas que vai fazer gente. parte. Olha, eu vou mostrar aqui nessa câmera o logo do Vida e Saúde, muito legal. Olha, Vida e Saúde. Wagner, quanta diferença, hein? Por quê? Não, na sua vida, calma, não é fisicamente. Será que eu fiquei tão velho assim depois de 2 anos, gente? Pô, você tinha uma outra profissão. Então, eu trabalhava no NASP, né? Aí eu tinha uma rotina super agitada, dava aulas e tudo mais. Não que a minha rotina agora seja calma, mas muita coisa mudou muita nesse coisa tempo, mudou, né? É verdade. Tá mais feliz, né? De estar aqui comigo, de estar trabalhando ao meu lado. Claro, Aprendeu Peru. muito. Muito, aprendi muito. O que a gente vai ver agora? Então, olha, teve o quadro de Carona com o Chefe durante todo esse ano, né? O André Berti nos deu uma carona aí em vários momentos. Foi ótimo. Um dos momentos bem marcantes é o Tarsis Iraídes. Ele cozinhou pra gente. E o Tarsis também aprendeu como comprar legume no supermercado. Ensinou como ele comprar. ensinou. Tarsis, eu tô achando que você é aluno, você é professor. Então dá uma olhadinha aí. Tarsis Iraídes ensinando dicas de como escolher legume no supermercado. Pessoal, de Carona com o Chefe está de volta com o Tarsis aqui no mercado novamente para mostrar para vocês como comprar os legumes, frutas. Vamos começar com tomate. Vamos começar com tomate. Como você compra tomate? Bem, o tomate, eu particularmente, eu gosto muito de tomate maduro, bem maduro. Então ele tem que estar bem vermelhinho. Só que, como nós falamos da última vez, ele precisa estar firme. Especialmente o tomate, se ele está com qualquer coisinha, né? E, por exemplo, as frutas e legumes não podem ter ranhuras assim, porque isso aqui já tem problemas no fruto e ao mesmo tempo passam contaminações e outras coisas, né? Ah, legal. Então isso é uma coisa muito importante. Particularmente eu não sei as diferenças de tomate assim, né? Como é que a gente usa, por exemplo, nas Aqui a aplicações gente diárias? só tem o Débora. Esse Débora, o ideal é para salada. Mas tem aquele que é mais compridinho, que é o italiano, para molho, para um refogado, e tem o Carmen também, que é um pouquinho maior e mais achatado, que também uso para salada.
Mas o mais doce é sempre o do molho, aquele italiano compridinho. Então tem gente que gosta dele também na salada. É verdade. Então agora, a abobrinha. Você consome bastante abobrinha na sua casa? Eu consumo bastante abobrinha. Aliás, um segredo sobre a abobrinha, com relação à coisa da saúde, você pode fazer isso aqui sem precisar levar ao fogo, ela fica muito saborosa. Se você só rala ela e põe temperos nela. Só uma dicasinha assim. Uma receita, ó, já está passando uma receita. Tá certo? E assim, a gente tem que olhar o aspecto físico dela. Por exemplo, nessa qualidade aqui, a gente tem que cuidar especialmente com relação... brasileira. Com relação ao desenvolvimento do fruto, né? Esse aqui está muito verde, por exemplo. Então você vai perder os nutrientes dele. Então quanto mais verdinha como essa aqui ela estiver... Mais escura, né? Ela vai estar melhor para o consumo, tá? E também olhar se não tem nenhum amassadinho, se não tá murcha. É sempre algum aspecto mais... já tem um buraco nela. Esses aspectos escuros nas verduras e frutas são problemas nas cascas assim. Legal. Alho. Dica pro pessoal de casa que quer comprar alho. Todo mundo usa alho, né? O alho ele tem que estar sempre bem desenvolvido, né? Por exemplo, eu particularmente não sei se deveria passar isso aqui na televisão, mas eu tenho um sistema assim de tirar literalmente a casca do alho. Eu escolho cada dente, entende? E eu coloco assim, por exemplo, os pequenos eu nem pego. E assim eu consigo ver os problemas, né? Se ele tá assim... Murcho ou seco. Por exemplo, aqui tem um exemplo aqui, né? Que nós temos frutos com problemas aqui, ó. Murchos, assim. Isso aqui você não deve comprar, entendeu? Legal. Eu gosto de comprar, eu até deixei aqui, esse aqui assim, ó. Vamos tampar aqui a marca. Porque ele já é semi-descascado e você vê que esse aqui é roxo, ele tá todo firme. É uma qualidade superior do que o a granel, então é uma dica também. Sim, maravilha. Cebola. Cebola. A cebola é bem interessante. Essas cebolas que estão aqui nesse mercado, no geral, elas não estão boas. Pelo próprio aspecto assim, você já vê que não tá boa, né? Mais uma dica para você escolher bem cebola, você chega aqui no centro dela, bem aqui no centro, você aperta aqui. Se esse centro afundar, significa que a cebola não está boa para o consumo, tá? Então é muito importante. Bem você firme. tem que estar firme. Você vai olhando aqui, entendeu? Legal. Se ela afundar, não tá boa. E a mandioca? Como você compra mandioca? A mandioca, eu vou meio pelo aspecto dela, assim, especialmente da cor, do jeito da massa, assim, né? Mas eu não tenho um jeito certo assim, não. Eu geralmente acerto, mas eu não sei uma coisa assim. Se você puder me explicar. Quanto mais clara a casca tiver, melhor. E quanto mais macia também. Aqui a gente consegue ver porque ela está cortada, mas às vezes você não encontra ela cortada, você encontra ela assim, fechada. Sim. Quanto mais macia, você aperta com a unha, tiver macia, melhor. Se tiver muito dura, você não compra porque ela vai estar dura também. Uma dica, a época da mandioca é a época de inverno. Os meses que não tem a letra R no mês, maio, junho, julho e agosto, são a melhor época para você comprar mandioca. Maravilha. Vamos para mandioquinha agora. Ó. Vamos para mandioquinha. Mandioquinha. Como você compra mandioquinha? Uma dica sobre a mandioquinha é o seguinte. Esse fruto aqui tem muitos nutrientes e é muito parecido com o sabor da mandioca, né? Então, só uma dica assim, se de repente você gosta de consumir a mandioca e tal, e é uma dica boa para você consumir esse fruto aqui. Eu não sei escolher isso aqui. Bom, você de repente pode me ajudar também. A mandioquinha, vamos pegar exemplos, ó. Quanto menos torta ela for, melhor. Essa aqui tá muito torta. Quanto menos torta, mais retinha ela for. Vamos achar outra aqui, ó. Assim, ó, nesse formato. Aqui, ó, essa aqui também tá mais retinha. Porque quanto mais curva ela faz, ó, essa aqui tá boa. Mais curva, mais velha ela é, mais tempo ela ficou na terra. E aí ela perde os nutrientes também e fica mais dura. Ela mais retinha é melhor e você economiza até no ingrediente, porque quando tá cheia de curva, para você descascar, você perde muito. É verdade. Então, é essa a dica.
Pessoal, a gente tem muita coisa para aprender no supermercado e a gente volta semana que vem com Tarsis novamente para mostrar legumes, frutas e verduras. Até mais! Tarsis, toda vez que eu vou no mercado eu lembro dessas dicas aí e olha, as frutas e legumes lá em casa melhoraram bastante. Valeu, viu? Valeu, Tarsis. Olha, a gente vai fazer uma paradinha rápida pro intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com os melhores momentos do Vide Saúde. Não sai daí. Maratona Vida e Saúde, melhores momentos e piores também, né, Wagner? Eu acho que só teve melhores. Então tá bom. O que a gente vai ver agora? É o seguinte, muita polêmica já aconteceu aqui no Vide Saúde de assuntos que às vezes pesquisas dizem uma coisa, pesquisas dizem outras e fica aquela situação, né? Uma que sempre é assunto recorrente quando a gente tem que tirar alguma dúvida é 3 ou 5 refeições por dia? Doutor Ricardo, você sempre nos responde com muita exatidão e a gente vai rever esse seu comentário. Por falar em comida, a gente vai saber agora aqui no quadro No Plantão quantas vezes é que a gente tem que ter esse prazer durante o dia. Será que são 3 ou será que são 5? Então o doutor Ricardo Vargas está aqui, saiu do quadro Nutrição, veio aqui para o quadro No Plantão. Seja bem-vindo aqui também, viu, doutor Ricardo? Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas. Esse é um assunto, né, Teru, que sempre está recorrente aqui nas dúvidas, nos e-mails que chegam, porque a mídia... As pessoas que conversam com a gente, né? A mídia, de um modo geral, fala que são 3 refeições, que são 5 refeições. Aquelas Pelo 3 menos, principais, né? Aquelas 3 principais e depois 2 lanchinhos. Mas e aí, doutor Ricardo? Olha, hoje a ciência ela tem dito o seguinte, que você não deve passar um período maior do que 3 horas sem se alimentar. E que esse período favorável seria para o seu organismo que fosse no máximo 2 horas. Então, se você coloca 2 horas, existem pessoas que fazem até 8 refeições ao dia. Recentemente saiu aí uma revista anunciando, né? Faça 8 refeições e perca tantos quilos. E na verdade não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que o nosso organismo ele tem um ritmo chamado ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano é um ritmo então de círculo e a duração dele é de 24 horas. Existem hormônios que fazem o controle do nosso organismo durante essas 24 horas. É óbvio que se eu comer 8 vezes, 5 vezes, 6 vezes por dia, eu estou totalmente fora da realidade do meu organismo fisiologicamente falando. Esse é um grande problema. É um equívoco porque é engraçado que quando nós pegamos um paciente que tem ali problema de insuficiência renal, a primeira coisa que nós fazemos com esse paciente é o seguinte, restringimos o consumo de água e restringimos também o consumo de proteína, para que eu alivie o seu órgão e dessa forma ele possa se recuperar do seu problema. Mas quando você pensa em trato gastrointestinal, em vez de nós aliviarmos a carga, nós estamos dobrando e às vezes até triplicando agora o trabalho dele ao dia. Fazendo esse número de refeições, acima de 3. Isso. E por que as pessoas acabam emagrecendo comendo mais? É um Essa era contraponto, minha dúvida né? também, viu? Então. Porque tem gente que fala, eu nunca fiz o teste, mas diz realmente emagrecem. Olha, emagrecimento ele não está relacionado com o número de vezes que você se alimenta. Existem pesquisas já que provam de que você fazendo 6 refeições e fazendo 3 refeições, você pode emagrecer. Porque a ciência tem se apoiado muito numa muleta que diz assim, quanto mais vezes você comer ao dia, maior será o seu metabolismo ao final desse dia. Então quer dizer, o seu gasto calórico seria maior. É um equívoco. As últimas pesquisas, elas mostram o seguinte, uma pessoa que coma 2.000 calorias dividida em 6 vezes ou dividida em 3 vezes, se 2.000 for menos caloria do que a sua necessidade, ela vai perder peso. Se for mais do que a sua necessidade, ela vai ganhar peso, independente do número de refeições. Então, eu posso perder peso comendo muitas vezes ao dia. É só eu fazer uma restrição calórica, oferecer menos caloria do que a necessidade desse indivíduo e ele vai perder peso. Agora, quais são os prejuízos de se comer várias vezes ao dia? É óbvio que isso daí tem que ter alguma recorrência fisiológica no meu corpo. E a recorrência é sobrecarga do trato gastrointestinal. A gente tem percebido que problemas metabólicos, problemas relacionados também ao funcionamento do estômago, intestino, tem cada vez aumentado. O problema entra também com relação ao tipo de alimento ingerido, que não me oferece saciedade prolongada. Então eu tenho duas coisas.
Hoje a ciência dizendo que eu devo comer várias vezes ao dia e o tipo de alimento oferecido na mesa do brasileiro que obriga este brasileiro a comer várias vezes ao dia por não ter uma nutrição adequada em cada refeição. Esse é um grande problema. É interessante, né, doutor, porque que esse tipo a ciência diz que você tem que comer mais, é uma coisa recente, é um estudo recente, não tem uma certificação realmente final, né, de que realmente funciona. A gente chama de padrão Moro, né? Não existe um padrão Moro que se fala assim, tem que comer 5 ou tem que se comer 6 vezes e que isso vai ser a solução dos seus problemas. Não. A gente tem que pensar o seguinte, o diabetes era uma doença que aparecia antes com uma idade bem mais elevada do que tem aparecido hoje. Alzheimer, Parkinson têm aparecido muito mais cedo, problemas cardíacos têm aparecido mais cedo. O que está acontecendo? A população vive mais tempo, mas os problemas aparecem mais cedo. Então, quer dizer, existem alguns erros no estilo de vida que têm adiantado, digamos assim, o aparecimento dessas doenças. Hoje, a faixa etária onde aparece o diabetes é em torno de 40 anos. Você chegou nos 40 anos e tem o ditado, aos 40 começamos a viver, aos 40 começamos a morrer hoje, não a viver, porque os problemas estão nessa faixa etária. Então, por causa do estilo de vida, né, doutor? Sim, o estilo de vida foi transformado. Agora, o problema com relação ao desgaste do órgão é o seguinte. Imagine uma máquina. Você pega uma máquina e ela trabalha 8 horas ao dia, durante o período normal aí que nós temos de trabalho. Agora, pegue essa máquina e comece a trabalhar com ela 16 horas ao dia. O que acontece com o desgaste da máquina? A manutenção dela vai ser mais cedo ou eu prolongo o tempo de manutenção? Eu adianto. Eu tenho que fazer uma manutenção precoce dessa máquina. É o que tem acontecido conosco quando comemos 6 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Bom, se a gente tem que... Desculpa, pode falar, Wagner. Vai. Se a gente tem que comer 3 vezes ao dia, quais são os horários dessas refeições? Isso, olha, o ideal é que nós façamos o de jejum muito bem feito. É a refeição mais importante do nosso dia. Nós passamos uma noite inteira em jejum. E a palavra de jejum quer dizer sair de um jejum. Então, eu tenho níveis glicêmicos, que é a quantidade de açúcar que eu tenho no sangue, bem baixo no momento que eu acordo. Então, eu preciso de combustível para funcionar. Então, em qual momento, digamos assim, teria que ser a maior ingesta de combustível? De manhã, quando eu tenho um dia todo para desenvolver minhas atividades, menos no almoço, quando eu tenho meio-dia para desenvolver atividades, e muito menos à noite, quando à noite eu estou comendo para dormir. E para dormir eu não preciso comer muito. Então essas seriam as 3 refeições, de jejum, almoço e jantar. Agora, como manter esse intervalo aí de 5, 6 horas, que é o que nós temos dito como sendo o ideal? Através do uso de alimentos integrais. Se eu não tiver incrementar a minha alimentação com o alimento integral e continuar com o refinado, é impossível. Você, telespectador, se continuar comendo alimentos refinados, eu sinto informar, mas ele não vai conseguir fazer 3 refeições. Por quê? Esse alimento não nutre. Esse alimento ele te oferece calorias que são chamadas calorias vazias. Vazias por quê? Porque algo se perdeu nesse caminho. E é interessante... Então eu vou sentir fome mais cedo. Mais cedo, porque eu ofereço calorias suficientes, mas não ofereço vitaminas, não ofereço minerais, não ofereço a fibra, que é fundamental para se prolongar uma saciedade. Imaginem só, vitaminas e minerais, eles são cofatores enzimáticos. O que quer dizer isso? Eles ativam o funcionamento de enzimas do nosso organismo. Então, o metabolismo, ele é, digamos assim, sustentado ou estimulado pelo consumo de vitaminas e minerais. Se você não come o suficiente na primeira refeição por ter uma alimentação refinada, pouco tempo depois o seu organismo manda um sinal para o seu cérebro, lá para o centro da fome, dizendo, olha, tem que comer de novo. Tá na hora de comer de novo. Porque está faltando aqui energia, está faltando aqui combustível, está faltando aqui matéria-prima para eu poder desempenhar uma função. Aí a pessoa come. Geralmente o que se come no intervalo dessas grandes refeições é algo também refinado e pobre em nutrientes, o que faz que pouco tempo depois a pessoa sinta de novo fome. Então acontece da glicose no organismo subir e descer muito rápido, subir e descer muito rápido, e ficamos nesse ciclo de a cada 3 horas ter que comer. Agora, doutor Ricardo, algumas pessoas, talvez esse seja o seu caso, meu querido, minha querida, têm restrições
o diabético, por exemplo, normalmente come muito mais do que 3 vezes ao dia. É possível um diabético comer só 3 vezes ao dia? Olha, eu repito uma pergunta que eu sempre faço, porque todo final de semana eu tenho feito palestra em algum lugar do Brasil. E a pergunta que eu sempre faço para o público é a seguinte: existe cura para o diabetes, segundo a ciência? Segundo a ciência, não. Não tem. Por quê? Porque eu já tenho um órgão, o pâncreas, desgastado, porque ao longo da vida recebeu muito alimento refinado, comeu várias vezes ao dia. Nós falamos no caso do rim, que a primeira atitude nossa era o quê? Restringir o consumo de água e proteína para aliviar os seus fardos. E aí nós tratamos o diabético dobrando a sua carga, dizendo, olha, agora você tem que comer 6 vezes, senão você não consegue fazer o controle glicêmico. Eu discordo. Eu digo que todo diabético pode se alimentar 3 vezes ao dia. Todo diabético. Mas contanto que ele tenha uma mudança do seu estilo de vida. E não é só alimentar. Nós precisamos outros auxílios para manter a glicemia normal. E esse auxílio é luz solar, é você beber muita água, é você dormir nos horários corretos. E olha, para diabético é fundamental dormir no horário correto, porque durante o sono nós temos uma regeneração do organismo. Se eu não durmo em horários adequados, meu organismo não regenera, então quer dizer, o meu pâncreas nunca vai ter tempo para descansar e dessa forma se regenerar. Enquanto comer 6 vezes faz com que ele trabalhe 24 horas ininterrupta, porque a última refeição proposta hoje pela ciência é 21 horas. Agora, como que comendo às 21 horas eu consigo terminar a digestão antes de deitar? Isso é impossível. Agora, nós temos um hormônio na corrente sanguínea que é chamado de melatonina. Ele é produzido e ele vai se acumulando no período noturno depois do pôr do sol. E esse hormônio é o que faz com que o seu metabolismo desacelere. Então, quer dizer que o organismo no período noturno ele funciona num ritmo mais lento. E a última refeição feita às 9 horas da noite não dá tempo de se terminar a digestão até dormir. Como funciona mais lento, a noite toda passa trabalhando e dessa forma o pâncreas não tem nenhuma folga. Agora, o Dr. Ricardo Wagner falou de uma coisa muito interessante que o Juninho falou no Informa, que é entre as refeições, porque às vezes a gente sente fome, às vezes não se alimenta direito. Uma dica que ele deu, bem bacana que eu achei, foi beber água. Ele falou, quando eu sentia aquela fome, porque até mudar o hábito, de repente o organismo acaba pedindo aquele lanchinho que você normalmente faz entre as refeições. Né? Ele disse que bebia muita água e que passou super bem. A água ela é fundamental. Nós muitas vezes confundimos sensação de sede com sensação de fome. Infelizmente, a população ela não consome ou ingere a quantidade suficiente de água. E isso muitas vezes é confundido como fome e nos obriga a comer aí no intervalo, às vezes à toa. Tá certo. Perguntar sobre exercício físico. Como a gente pode coordenar essa história de 3 refeições e com as refeições nos horários certos e o exercício? Eu não posso fazer o exercício com o estômago vazio, né? Isso não é o ideal, porque toda vez que você faz exercício físico sem se alimentar, você acaba queimando a musculatura e isso é um veneno. Então, vamos pensar no caso do Juninho. O Juninho só tinha possibilidade de fazer exercício depois do seu horário de jantar, quando ele saía da TV Novo Tempo. Ele fazia o seu jantar e ia para a academia. Depois da academia, ele não comia, ele ia dormir. Agora, nós podemos imaginar, puxa, mas aí ele ia dormir com fome? Não, o exercício, ele não dá fome, ele controla a sua fome. Porque ele libera dopamina, libera endorfina, que causam ajuda a controlar, né? Então, mas libera a sensação de prazer. Exercício não é ruim? Se você jantar no horário do pôr do sol e aí você for fazer o exercício com pelo menos ali 1 hora depois, você faz 1 hora de exercício, 1h30, 2 horas depois você vai estar dormindo. E no dia seguinte você faz essa alimentação. Se as pessoas tiverem condições, façam de jejum 7 da manhã e o seu exercício às 9 da manhã e o seu almoço ao meio-dia. Aquele que tem disponibilidade de fazer exercício à tarde, almoce 1 da tarde, faça o exercício às 3 da tarde e jante às 6 horas. Então você percebe que existe 2 horas antes do exercício, 1 hora de exercício e 2 horas depois do exercício para você fazer uma nova refeição. Você respeitou um intervalo de 5 horas, deu tempo para o seu organismo se recuperar e você não fez exercício sem comer e também não ficou sem comer depois do exercício, porque o limite são 2 horas, ou antes ou depois. Ricardo, muito obrigado. Respondida essa dúvida, 3 ou 5, tá claro. Tá claro, né? Não dá para fazer mais confusão. Então ficou claro, né? Olha, são 3 refeições por dia,
tem um intervalinho de 5 horas entre cada refeição. E não o contrário. E os resultados são garantidos, viu? A gente tem visto aqui pessoas mudando os hábitos e dizendo que estão se sentindo muito melhores, perdendo peso, inclusive. Olha, a gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, mas no próximo bloco tem uma receita campeã aqui do Vida e Saúde, que é a massa soft. Dá para fazer muita coisa. A gente dá uma paradinha e volta já. Já de volta, um rápido intervalo. Parece que quando a gente vai falar de comida, Wagner, a coisa acontece mais rápido. O intervalo foi rápido? Será? O que acontece? Bom, a gente vai ver uma receita hoje super pedida e super assistida pela internet. Eu acho que é porque é uma massa que é muito básica. Olha, é uma massa muito boa, dá pra fazer doce, dá pra fazer salgado. Bom, acompanha funciona. Aí. Foi uma receita que eu fiz várias vezes em casa, funciona. Acompanhe a receita de massa soft. A gente vai aqui com a Daiane, que a gente está aprendendo hoje essa massa soft. É uma massa coringona aí, que vai servir para fazer vários pratos. Você tem uma opção aqui, né, Daiane, que é uma pizza. Isso, é um quiche. Um quiche. Quiche de palmito. É, um quiche de palmito. Essas trouxinhas aqui. São duas? Isso, trouxinha, são duas opções de trouxinha. Tem essa trouxinha, que é de palmito, e essa aqui também é outro modelinho de trouxinha. Tá. E aí pode fazer também, já mostrou aqui, né? Umas tortinhas, olha, Batata, vou mostrar as tortinhas aí na mão da Teru. É uma massa base, né, Daiane? Que dá pra usar, dá pra gente usar, opa, vai escorregar tudo aqui, mas é uma massa que dá pra usar como pra fazer aqueles canudos, pra rechear com maionese. Isso mesmo, essa é a barquinha, né, que dá pra colocar maionese, ou o próprio palmito mesmo, refogadinho. Olha, e aí tem a barquinha, opa, vê aqui, olha, a barquinha aqui, que dá pra rechear com maionese. Tá vendo? Essa é a tortinha doce. Ah, essa é a docinha, ó. Vou dar licença, vou pegar aqui as duas de maionese. Isso. Aqui, ó. Segura aí, Teru. Esse é o canudinho, né? Que dá pra colocar aqui maionese. Dá pra colocar maionese, dá pra colocar doce também, né? Dá também. Dá sim. Olha, ótima. Bom, então essa é uma massa bem básica que dá para você usar tanto para doces ou para salgados, como a gente mostrou aqui algumas opções. Daiane, então o que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer o recheio ou vai fazer a massa? Vamos começar pelo manjar, o recheio da tortinha doce. Tá, essa recheio da tortinha aqui. Doce. Esse então, manjarzinho branco aqui? Na verdade o de cima é o chantilly de soja, né? Embaixo tem o creminho. Qualquer dia você vai ensinar a gente a fazer esse aqui também. Sim. Tá bom. Então vamos lá, Daiane. Manda ver aí que enquanto isso depois o Batata pode mostrar pra você sentir vontade de preparar essa delícia começa na como? sua casa. Então, eu vou colocar tudo aqui numa panela, tá? Vou colocar aqui então o leite de soja em pó. Tá bom. Tá. Nós não vamos dar essa receita porque você pode encontrar ela no blog, né? É isso mesmo, Wagner? Porque aqui a gente vai aprender a fazer a massa hoje, né? A massa a gente vai passar os ingredientes daqui a pouquinho. Para que aqui você é o leite faça. de coco, tá? Então foi leite de coco e leite de soja em pó. Leite de soja em pó. Isso. Aí eu acrescento um pouquinho de baunilha também, tá? Para dar um gostinho legal nesse creme. E acrescento a água. Tudo isso com fogo desligado. Isso. Aí eu já posso acrescentar aqui o amido de milho, tá? Para engrossar. Ou eu posso deixar, né, ferver e depois acrescentar o amido de milho. Aí é uma... O amido de milho tá aqui, né? Isso, é uma opção. Aí eu vou colocar aqui umas 3 colheres. Colocar um pouquinho de água para diluir. Essa é uma receita que a Daiane trabalha aqui na Clínica Adventista Vida Natural, né, gente? Eu queria saber dela. Essa é uma receita que agrada muito os hóspedes daqui, Daiane? Ah, sim. Muitas pessoas gostam dessa receita. E é fácil, né? Tá, você deu uma diluída aí. Isso, e acrescentei aqui. Agora eu vou ligar o fogo, tá? E vou mexendo até engrossar, pegar uma consistência legal. Bom, então enquanto a Daiane tá mexendo ali o creme que ela tá preparando, a gente vai passar aqui pra você a receita dessa massa soft, que é a massa base para tudo isso aqui que você viu de maravilhoso aqui nessa mesa. Vamos lá. 3 xícaras de farinha de trigo branca, 1 xícara de gérmen de trigo, 1 colher de chá de lecitina de soja, 1 colher de chá também de sal, no caso da massa salgada, ou 3 colheres de adoçante para forno e fogão, no caso da massa doce, meia xícara de óleo e 1 xícara de água.
pouco ingrediente, hein, Daiane? Pouca coisa. Eu tô achando um pouco difícil essa receita, sabia? Porque assim, o pessoal que cozinha... Difícil, Hétero. Wagner. O pessoal que cozinha mais ou menos igual eu, tipo, que faz arroz, feijão e uma coisinha pra comer junto, não tá acostumado a mexer com massa. Olha, mas as Então, pessoas têm procurado coisas mais É implementadas, verdade, eu diria, é né, verdade. Daiane? Então eu quero fazer o seguinte, Daiane, nós vamos fazer assim, ó. Você vai me ensinar como faz, pode ser? Ótimo. Então eu vou misturar aqui todos os ingredientes e aí você vai me dizendo o que Tá eu tenho que animado, fazer. olha a Tô animado, produção. eu quero aprender, quero fazer essa massa. É isso aí. Vamos lá, Teru, você me ajuda A que você... próxima receita Teru, faz a complicada salgada. eu que vou fazer. que você é mais experiente, Teru. Vamos Vamos pegar lá. outra ou não? Vai essa Não, mesmo, essa aqui deu já deu. certo? O que eu tenho que fazer? Então vamos começar pela doce, né? Massa soft Então nós vamos doce. começar pela massa doce, massa Isso. soft do doce. Isso aqui é o quê? A farinha. Farinha branca. Farinha branca, tá aqui. Eu vou colocar o quê? Você pode acrescentar agora o germe, Germen de trigo, coloco tudo aqui. Isso. O que mais? o óleo também. O óleo. Tô Tem uma aprendendo. sequência, Daiane? Não, pode colocar tudo junto, tá? Tá. O que mais? É o adoçante. Tem bom por aqui. Que adoçante é esse? Esse daqui é sucralose. Onde eu consigo encontrar? Qualquer mercado você encontra. É Qualquer fácil. mercado? É, ele é É para forno e fogão. Como é o nome? Sucralose. Sucrarose. Você existe algum outro adoçante que você pode substituir? Então, pode colocar açúcar. Quem não tiver muito acesso ao adoçante, Açúcar, pode demerara, Isso, mascavo, demerara, né? mascavo. Dá certo. O demerara, o certo é dar uma triturada, né? Tá. Pra ele diluir melhor na massa. Mas esse açúcar aqui é aquele açúcar que esse adoçante é aquele Diabéticos. adoçante que os diabéticos podem Isso. consumir, né? Então não tá indo mel. É. Ó, tipo, o que mais? Ou bom? poderia colocar até mel, né, Daiane? Pode pôr, tá? Ok. Na massa? Na massa, pode colocar. A licetina de soja. Você quer colocar? Eu pergunto, Não, pode pôr. eu pergunto sempre esse esquema do adoçante, do mel, do açúcar, porque, por exemplo, eu particularmente não gosto de dar adoçante para criança. Então eu prefiro substituir pelo mel ou até pelo açúcar mascavo. Mas esse né, aqui é Daiane? bem saudável, né? Ou as crianças também não podem fazer uso desse aqui de sucrarose? Pode, ele é saudável. Sucralose, tô falando errado. Aham. Agora você pode mexer com a mão, tá? Ele vai virar uma farofa. Era tudo que ele queria, Daiane, era mexer com a mão, Essa olha só. é a Parece diferença. olha o sorriso dele, parece uma criança mexendo com um baldinho de areia, né, Wagner? Então essa é a diferença da salgada, tá? Como é que a gente faz aqui? Eu tenho que ir amassando até Isso. ficar parecendo uma farofinha, é isso? Mistura Eu tô amassando bem. certo? Se eu não tiver, você me fala. Não, tá certo. Mistura bem. É super ansioso. Esse apresentador, olha, ele tá precisando de uns momentos aqui na Clínica Adventista Vida Natural para slow down. Que isso, Teru? Tô tão aqui, olha, fazendo... Olha, tá ficando bonito, tá ficando legal essa massa, hein, Formou a Wagner? farofa. Formou. Ah. Isso, ó. Formou a farofa, você vai acrescentando a água, tá? Aos poucos. Então você não pode ir mexendo pra formar uma massa. Tem Tá. que deixar ela meia solta, Meio tá? solta, tá Isso, bom. ó, vou ficando aos poucos. Você vai mexendo com as pontas dos dedos aí. pra Enquanto não o Wagner está apresentando, eu queria apresentar novamente a receita da massa doce, porque eu passei a da massa salgada. Onde está sua ficha, Wagner? Aqui. E vou passar novamente a receita da massa doce, que é essa que ele está preparando agora. É a receita da massa soft para doces, para sobremesas. Olha, é só com a ponta do dedo, que é pra ir misturando, pra não virar uma Isso. massa ainda. Deixa eu dar uma Agora pode olhadinha. ser mais? Ó, Deixa eles acharem o ponto, gente. Eu ia dar isso, receita, chegou mas o é melhor ponto. achar o ponto. Tá, ó. A Esse é o ponto? É, ela deve ficar assim, tá? Olha. Ela fica sem liga. Entendi. Tá? É Não pra vai ficar uma formar massa uma uniforme, massa. homogênea. Isso. Tá bom. Aí é só ir acrescentando nas forminhas. Pode Não ser que... precisa untar as Não, forminhas? nada, nem a salgada, Olha nem só, a não doce. sei se foi porque eu que fiz aqui, mas tô achando fácil agora, hein? É super fácil. Enquanto ele está moldando ali a forminha, eu vou passar para vocês a receita, então, da massa soft para doce. É bastante ou só um pouquinho? Pode pôr bastante. 3 xícaras de farinha branca, farinha de trigo branca, 1 xícara de germen de trigo, 1 colher de chá de lecitina de soja, 3 colheres de adoçante para forno e fogão, ou mel, se você quiser, 3 quartos de xícara de óleo, 3 quartos, então, e 1 xícara de água. Água a temperatura ambiente, né, Daiane? Ambiente. Ok. A água, na verdade, é um pouquinho menos, porque como aumentou a quantidade de óleo, A água tá dando diminui um ponto, pouquinho ok. da água, tá? Olha só, tô vendo aqui a Daiane fazer e eu tava fazendo errado. Tem que ir moldando na forminha aqui, bem na Isso. pontinha, ó. E a massa não pode ser muito fininha, tá? Tem que ficar, ó, Tem que ficar meio grossinha. grossinha. Aí tira o excesso aqui da ponta. Pra ela ficar bem podre mesmo.
Isso, vai tirando o excesso. Massa podre é um Essa é a termo massa técnico, né? podre Não é porque a massa natural. estragou, não, né? Olha a massinha da Daiane Tá. primeiro. Olha aí, batata da Vai Daiane. modelando ela. Depois vai ser Parece a do difícil de Qual a de minha sair da nota, forma. Daiane? 5. 5? Tem que estar mais modelado. Ó, tem que É, estar mais não, olha a fundinho, diferença. ó, tá? É, Senão tá não bom. cabe Wagner, recheio continua nenhum. aí trabalhando. Coloca um pouquinho meu mais ponto aí duro, pra mim, por favor, entendeu? Teru. Tá? Se deixar assim, não vai caber quase nada de recheio, Entendi. tá bom? A gente aprendeu a massa doce e a gente vai aprender agora a massa salgada, mas tem uma variação muito pequena. Olha, então a gente fez aqui, a Daiane me explicou, me deu nota 5, depois ela me deu uma nota 9 na hora que a Teru tava fazendo o intervalo. Aí desenformou, fica assim. É fácil de desenformar? Isso, ele leva pro forno, né? Ele vai dar uma amassada, aí desenforma. Quanto tempo no forno? Então, é forno baixo, fica na faixa de 20 minutos, forno baixo. E aí desenforma facinho, não Super quebra fácil. nada. Não, ele sai sozinho. Então ensina pra gente como finaliza. A gente vai colocar o creminho agora? Isso. Então, aquele creminho, né, que foi pro fogo, então ele tá aqui pronto. Olha, ele fica nessa consistência, bem firme, tá? Então, às vezes sobra, assim, vocês podem utilizar em outro dia. É só vocês bater no liquidificador, tá? E vocês podem estar usando ele novamente. Tá bom. Tá? Então, é só vocês colocarem aqui sobre a tortinha. Então, vai ficar esse Por isso que creminho. não podia ser grossa, né? Muito grossa, aí, Isso, porque senão não cabe vai recheio recheio. nenhum, exatamente. Tá? Então, por cima, para fazer o acabamento da tortinha, a gente utiliza o chantilly, tá? Que é o chantilly de soja, tá? Para fazer esse acabamento. Dá pra aprender esse chantilly? Ele, na verdade, já vem pronto, é Sei. só bater. Chantilly de soja, acho nos Isso. melhores casas do ramo. Na verdade, ele não é tão fácil de ser encontrado, Tá bom. tá? Mas é só, ele é bem congelado, é só você Bom, bater. A gente pode adaptar aqui agora, usar um moranguinho, né? Olha. Isso, dá Vamos sim. pôr uma metade de um moranguinho. Vai ficar bonitinho a nossa tortinha. Ou pode colocar aquela gelatina de soja, de vegetal. por Gelatina cima. agar-agar, né? Isso. Experimenta, Teru, a receita que eu fiz. Bom, Daiane, vamos fazer a salgada? Vamos, então. Você quer fazer? Quer que Por eu favor, vamos lá. Então, Então eu tenho aqui a farinha branca. farinha branca. Posso só falar que essa é uma excelente receita para sobremesa de infantil? É bem legal mesmo. Sobremesa de criança? Pode colocar O germe. de trigo. Então até agora é a mesma coisa. Mesma coisa. Germe de trigo tá aqui. Isso. O sal. Sal. Não tem uma sequência certa, tá, gente? Tá Só bom. Pode colocar. Pode jogar o negócio de sal junto, Não, assim, só igual o eu fiz? sal. Não. Batata, Eu mostra, olha só, a trouxinha que pode ser servida dessa forma, né? Dá pra fazer quiche, dá pra fazer licetina de soja. um enroladinho, olha que beleza. Então, nós- no lugar do adoçante, O eu sal. coloquei o sal, Isso. ok? Aí, A licetina continua e o óleo um pouquinho menos. um pouquinho menos. Isso, pode colocar essa quantidade. Aí, então, a diferença da doce é que aqui eu fazia uma farofa, né? Isso. A salgada não, eu coloco a água. Toda? Isso, sem mexer, não precisa ser farofa. então tem um segredinho. Tem o pulo do gato aqui. Pode colocar toda a água Então, e toda a mexer. água. Aí aqui sim vai ter que formar uma farofa. Tá. A diretora falou que vai elogiar a hora que der pra perceber. Mas olha, ficou bonita a massa, Teru, tá vendo? Linda. Você não colocou a mão? Não. Não, não foi. Não Mas é coloquei. porque, gente, eu vou falar a verdade aqui. Não é muito mérito meu, não, viu? É porque a receita é ótima, é muito fácil de fazer. Olha que massa linda. E essa massa base, gente, desculpa, não existe mais desculpa para você que quer comer e tem vontade de comer. Mas eu não aguento deixar de comer meu croissant. Dá até para preparar um croissant Dá. com isso aqui, porque acaba virando uma espécie de massa folhada para salgados e a massa podre para os docinhos. Então, acabou, desculpa, bota a mão na massa e facílima de fazer, gente. Antes da Daiane ensinar pra gente como formatar ali pra massa salgada, ela vai ensinar a gente a fazer o recheio. Vamos lá? Da salgada. Isso. Wagner, ficou realmente linda a sua massa. Eu tenho que Obrigado, parabenizar, Teru. viu? Obrigado. Olha, então, pra massa salgada, pro recheio, eu não levo no fogo nada, tá? Então eu faço uma salada de palmito. Ah, então é bem mais fácil É bem mais ainda. fácil, isso. Então eu acrescento aqui agora O o palmito. palmito. Lembrando que cortadinho. esses recheios a gente não deu a receita aqui, mas a gente vai postar lá no nosso blog. Então entra lá que são sugestões Tomate. excelentes para você fazer num dia entradinho, antes do almoço, né? Ou um chá da tarde salsinha. também para jantar, um jantar mais leve.
Ou outro tempero, né? Ou tempero, Que é coentro, dona né? da casa prefeita. Tem ordem ou não? Não, pode colocar. Então vamos lá, azeitona. O que mais? O alho. Wagner tá tomando gosto pela coisa, hein, Wagner? Eu gosto de cozinhar, viu, gente? Azeite. Gosto mesmo. Olha, mostra, só mostra que cor linda, batata. E sal a gosto. Sal a gosto do freguês. Isso. Aí é só Misturo misturar isso, né? Aí. Olha, pro André não assistir e ficar bravo comigo, vou colocar até a última Todo gota de azeite. azeite. Viu, André? Um Respeitando bom você aqui na azeite. sua cozinha. Misturou. Isso, né? Aí prova, aceitado do sabor, da preferência da pessoa. E tá pronto o recheio. É super fácil. Olha que lindo. bem Esse colorido. é um recheio para esse quiche, Isso, certo? ou pode ser pra trouxinha, pode estar utilizando também. Pro quiche, normalmente, se coloca milho também. Achei essa trouxinha muito bonita. É linda, bonita. né? Muito linda. Uma graça. Dá pra Essa rechear é- com carne vegetal, dá pra rechear vai- com tomate, com cogumelo, com... Nossa, é Isso. muita coisa. Recheia a pessoa que... Você vai ensinar a Escolhe. gente a fazer que formato aqui? Então, eu vou Faz a trouxinha. Faço. Ótimo. Pode ser. Vou ensinar as duas trouxinhas, pode ser? Pode ser. Ó, então, vamos lá. Pra esse aqui, Daiane, precisa de uma forminha ou você consegue tem- fazer no tem- rolo? tem uma forminha. né? Aí a gente enrola em voltinha assim e depois tira quando estiver pronto. Isso, Você isso tá mesmo. manjando muito, hein, Wagner? Tô orgulhoso. Hoje estou derramando meus conhecimentos culinários. Aham, até Ó, parece. um segredinho aqui, tá? A gente utiliza o amido de milho pra Ah. abrindo. Então não é com a farinha, é com amido de milho. Com amido tá? de milho, ó, Isso. segredo. E ajuda a massa a ficar mais sequinha, tá? Então pra folhear, quem preferir a massa folheada, é o amido de milho. E aí você vai que vai fazer fazer várias isso. camadas, Isso, eu vou fazer abrir aqui bem pra fininho vocês e vai verem. colocando uma em cima da outra. Pode Ajuda segurar, aqui, por favor. Wagner. Ó, ficou massa bonita, né? A Daiane trabalha há quanto tempo aqui na clínica? 6 Daiane? anos. 6 anos? Então Meu já primeiro conhece. emprego. Já conhece todas as receitas de cabo a rabo. Olha aí, olha o truque dela. Alisou, colocou, mas polvilhou com Isso. amido de milho. Coloco de novo. Eu faço esse processo 3, 4 vezes, tá? Tá. Pra ele ficar folheado. E essa massa que você fez é uma massa que rende bastante. Dá pra quantas pessoas, você acredita, Daiane? Então, se for barquinha, rende mais ou menos 50 a 60 barquinhas. As barquinhas são bem São fininhas, essas, olha. são bem fininhos. Quiche Ó, batata, olha a duas espessura. formas. Tá, eu coloco mais uma. E quem não quiser rechear, quem quiser só fazer a massa, olha, faz uns quadradinhos, umas bolachas. É legal pra às aquela vezes fominha, né? Tem sobra da massa e você não sabe o que fazer, então vocês fazem essa bolachinha. Coloca gergelim. Essa é a massa folhada, olha que Isso. beleza. Aí é E só... a da trouxinha? É da trouxinha. Tá. Só vou abrir. Nosso tempo, assim, já se foi, sabe, Daiane? Não sei como a gente faz, agora a gente pode colocar o recheio Calma, já? ela vai fazer agora o formato da Só vou trouxinha. fazer o formato rapidinho. Tô calmo Só com vou o nosso precisar de tempo que alguma já coisa acabou. pra cortar. Posso cortar com esse mesmo? Olha lá, ela vai cortar, gente. Atenção. Arranje então um objeto, um copo seria ideal, né? Um É, copo com uma um boca copo. bem larga, né, Daiane? Isso. Uma coisa que... Improvisando na cozinha. tem que ficar redondo, né? Então eu coloco só um pouquinho do recheio, Pouquinho, porque menos. essa trouxinha vai ficar pequena, Isso. Wagner. Ó, então eu coloquei o recheio, eu venho e pego todas as pontinhas dela. Não foi uma azeitona. Pronto. Olha, e venho apertando. Tá? Pra ficar esse formato. Aí é só fazer o laço, né? Que pode fazer? Tem que ser enrolado. Faz uma minhoquinha. Essa receita dá pra você pegar seu filho, sua filha, ajudar, colocar na cozinha. Olha que Isso. belezinha. Só levar pra assar, tá? Então, lembrando Mostra aí, que não Wagner, precisa um- untar a assadeira, tá? Isso, Não precisa untar a assadeira Não e aí precisa. é só ir pro forno. E a gente pode experimentar? pode. Eu vou comer um... Tá bem crocante, né? Bem sequinha. Daiane, muito obrigada De por essa nada, receita imagina. tão deliciosa. Eu espero que você possa aproveitar, porque eu vou aproveitar com certeza.
Olha, a massa ótima, né? Tudo beleza. Fui dar uma ajuda pra Daiane na culinária e ela me dá nota 5, ela Daiane. Ela é muito honesta e muito sincera. Você pode ser bom em nhoque, você pode ser bom de ajudante da Nani, mas massa soft, gente. Mas a Daiane não me aprovou. Não rolou. Nota 5, então. Ganhei nota 5. Pô, Daiane. Mas olha, gente, essa é uma receita muito boa. Realmente dá pra fazer muita coisa. Toda vez que a gente vem na clínica aqui, né, Teru, alguma coisa no refeitório tá com a massa soft. Alguma coisa diferente. Às vezes a gente não vem aqui, os pratos não são muito repetidos. Então a gente não tem assim, não enjoa de um prato. Isso é muito bom porque essa massa ela acaba sendo muito versátil. Dá pra fazer torta, dá pra fazer canudinho, dá pra fazer barquete, dá pra fazer trouxinha. É muita coisa. Enfim. Super útil. A gente está terminando o programa, produção? Olha, a gente inclusive, vamos falar, né, Teru? Nessa semana, a gente já tá de produtor novo. Obrigado, Jaqueline Peruso, que ficou com a gente até aqui. Eu quero mandar um beijo para ela, tô com saudade dela. Obrigada por todo o carinho, por todo o seu empenho. E dizer que o Robson é bem-vindo também. O Robson vai ser meu produtor por uma semana. Obrigado, viu, Robson? Agora, só pra Jaque se sentir assim, né, pra ela entender, já que a gente tá tentando continuar na vibe aqui, viu? O tempo todo. Gente, Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã tem mais momentos não incríveis. É a semana que vem, não. Amanhã mesmo tem mais Vida e Saúde. Um beijão e até lá. Até. Tchau, tchau.